Eu tô aqui vendo o curso na Udemy. Deixa eu ver aqui. Testes automáticos, curso completo de teste de software. É um curso mais introdutório. Ele é relativamente curto. Aí, bem curto na verdade. As aulas são pequenas, os módulos você tá vendo tipo 44, 24 minutos. Porém, é aquele cenário. Eu fazia teste, mas de uma maneira muito informal no meu antigo estágio. Então eu tô pegando esse curso simples, que inclusive foi um colega do trabalho que me disponibilizou, só para pegar o jeito e aprender alguns conceitos mais específicos, etc. Nesse momento eu tava dando uma olhada aqui, eu tô com o chat GPT para dar aquela ajuda nos resumos. Tá olhando sobre níveis de teste, né? Opa, foca, pai. Não quer focar. Deixa eu tentar aqui. Não tá a fim de focar, não. Vai assim mesmo. Nível de teste, aí eu tava dando uma olhada sobre teste unitário, integração, teste de sistema, teste de regressão. E aprendendo um pouquinho mais aí sobre os tipos de teste para depois ir avançando mais profundo nessa jornada aí. Voltando aqui, já estou em outro dia seguinte, aquela parte anterior do vídeo. Concluí o módulo 6 aqui, bem rapidinho, 50 minutos. E ontem eu vi essa parte, né, de nível de teste, técnicas de teste, tipos de teste. E aí hoje eu fui para testes no desenvolvimento, que seria que no curso ele começa a abordar como o teste entra ali em todo o processo de desenvolvimento, né? E ele fez esse exemplo, eu copiei pelo ScaleDraw, que é mostrando as etapas, né, no desenvolvimento, bem básico isso aqui. Coleta de requisitos, especificação, arquitetura, desenvolvimento, aí depois vem teste de sistema, teste de aceitação alfa e beta, e aqui ele mostra que a partir da coleta de requisitos, né, você já pode começar a criar os cenários dos testes de aceitação, que serão realizados aqui no final. Porque os testes de aceitação dizem mais respeito ao que como posso dizer, ao que o cliente vai querer que a aplicação faça. Então, eu vou fazer um sistema de estacionamento, eu coleto requisitos, tem lá que o sistema tem que ser capaz de cadastrar um novo carro, marcar o tempo que esse carro vai ficar lá dentro e no final dar baixa nessa entrada, né? Que ele vai entrar, vai contar o tempo, depois vai dar baixa nessa entrada e retornar valor, essas outras informações. Então, eu coletei esse requisito aqui, eu já posso fazer esse cenário, né? Tipo, por exemplo, o cadastro de um novo carro. Seria um cenário de teste de aceitação. Aí, seguindo, deixa eu ver, especificação, após coleta de requisito, quando vem para a parte de arquitetura, você pode começar a criar os cenários de testes de sistema. Os testes de sistema são os testes realizados internamente, né? Que não tem participação de usuário nenhum. Então você pode fazer alguns testes mais específicos, por exemplo, no campo de cadastro, se tiver algum campo obrigatório, você testar se aquele campo está realmente obrigatório, testar a inserção de dados inválidos, etc. Você não vai pedir isso para um cliente fazer no teste de aceitação, que o teste de aceitação é feito em um ambiente de homologação, por exemplo. Você pode liberar um ambiente para o cliente e ele testa lá no uso real. Então, ele não vai realizar teste como o teste de campo obrigatório, dado inválido, sei lá, se pede um e-mail e você digitar um e-mail sem um arroba, por exemplo. O cliente não tem que testar isso, né? Então, fica tudo em teste de sistema aqui. Em desenvolvimento não vai focar, mas enfim, aqui está teste unitário e teste de integração, que é tudo feito pela equipe de dev aí, né? Então tá dentro desse fluxo.
Aí também ele mostrou questão de criação de caso de teste. Aí eu pedi pro GPT gerar aqui uma planilhazinha de exemplo. Pô, eu queria que focasse, velho. Mas vamos lá. Colunas ID para identificar o caso, funcionalidade que vai ser testada, tipo criar o usuário aqui, por exemplo, descrição do caso de teste, criar um novo usuário válido, pré-condição nenhuma, ou seja, você não tem que ter efetuado nada antes. Por exemplo, consultar um usuário. Consultar um usuário, eu teria de pré-condição já ter cadastrado algum usuário para eu ter algo para consultar, né? Passos para execução, o passo a passo que você tem que fazer, o resultado esperado, o que seria o usuário cadastrado, aí aqui você vai colocar o resultado obtido e status. Isso aqui é uma planilha manual, mas existem ferramentas que você pode usar como SaaS, né, Software as a Service, para fazer o controle disso tudo. Tem Gira, eu descobri um aqui assistindo a aula, Bugzilla, nem conhecia, eu usava Gira, né, para fazer isso. E é basicamente isso, é um exemplozinho simples. Vamos para baixo. Aí ele falou de algumas boas práticas, não técnicas e técnicas. Por exemplo, uma não técnica, que é registrar o bug encontrado e acompanhar até a resolução, né? Você não registrar e esquecer, ou então não registrar de forma correta, seria sobre isso, né? Não ignorar cenários inocentes, por exemplo, a questão da validação dos campos, por exemplo. É uma coisa besta que você pensa, porra, pra que eu vou verificar um campo validando? Mas no futuro isso pode dar uma grande merda, então é bom você deixar tudo acertadinho para não ter consequências no futuro. E práticas, falando de boas práticas técnicas, por exemplo, deixa eu ver, sempre retestar e validar, né, após correção, que diz a respeito dos testes de regressão que eu vi ontem. Que teste de regressão é basicamente você retestar o sistema, seja porque ele sofreu uma atualização ou uma nova funcionalidade foi adicionada no sistema, você retesta para ver se essa funcionalidade nova influenciou em alguma outra funcionalidade, alguma outra questão no sistema, né, se não quebrou nada. Testar valores limites, né? Como posso dar de exemplo aqui de um valor limite? Por exemplo, tem algum campo que vai fazer uma conta. Você botar valor zero ou tentar passar valor nulo no campo para ver o que acontece. Um dos pontos aqui que eu acho mais importante, eu diria, seria tentar pensar como usuário. Para você ser um bom testador, eu acredito até para ser um bom desenvolvedor, velho, isso é muito essencial. Porque o usuário nunca vai usar o sistema como 100% como se deve. Ele sempre vai inventar alguma maluquice, sempre vai dar um jeito de arranjar um bug, de quebrar o sistema. Então, se você conseguir ter essa sensibilidade, que eu acredito que meu quase 2 anos que eu passei como suporte me deu, isso é muito interessante, porque você vê lá, por exemplo, trabalhando com suporte, você vai ver lá a galera relatando o bug para você abrir o chamado. Aí você pergunta, obviamente, para ele como ele conseguiu atingir aquele bug. Então você ali, através de um vídeo, de um print que ele mandar, até às vezes de uma reunião, compartilhando tela, você consegue ver como ele fez para atingir aquilo. Você consegue começar a entender como pensa a mente do usuário. Que obviamente você que é desenvolvedor, você vai fazer tudo certinho, você vai seguir o fluxo da maneira que você fez, mas sua mente está enviesada. Você que desenvolveu, você que fez, você sabe o jeito certo de realizar ali as ações, de usar o software. Então, você não tendo essa sensibilidade de pensar como usuário, você não vai conseguir pegar muito bug que às vezes está na cara aí e a gente não percebe. Então é isso, vou continuar aí. A ideia do vídeo aqui, né, eu finalizar esse curso, é bem curto, 5 horas, e vamos lá. Voltando aqui, depois de alguns dias,
Eu não vou mentir, não levei muito a sério esse vídeo, eu acabei não gravando muita coisa, acabei esquecendo de gravar. Esse também é o primeiro, né? A gente vai aprendendo. E aquele curso que eu tava fazendo na Udemy, o dono da conta precisou dela de volta para estudar, e aí não tem como ficar conectado em dois computadores diferentes ao mesmo tempo. Eu devolvi para ele, mas ficou faltando uma parte bem pequena do curso, que era de teste unitário. Eu ia fazer, porém nem é meu foco no momento, então não vai fazer tanta falta assim agora. Então, meu foco no momento é o que? Aprender toda a base e entrar na parte de automação. Toda a base eu falo mais parte teórica, tipo, como fazer um caso de teste, como realizar os casos de teste, essa parte assim. E automação também, porque é o que eu uso no meu estágio, né? Então, apareceu a oportunidade desse bootcamp aqui. Logo quando eu fiquei sem acesso do curso, basicamente começou esse bootcamp. Hoje foi o segundo dia e é dessa galera aqui que é Zando. Não vai focar porque não sei porque ainda, vou tentar resolver isso. Mas eu tô gostando bastante desse bootcamp. A didática, tanto do Herbert quanto do Felipe, eu acho, tá com um finote aqui, é muito boa. E eles dominam bastante o assunto, tem uma didática boa e tá sendo um bootcamp sobre automação na área de QA. Então eles vão abordar automação de teste de API, automação de teste web, vai ter, se eu não me engano, vai ter automação de teste mobile e teste de performance também, se eu não me engano. E eu tô assistindo, tá bem legal. Eu tô criando anotação aqui, tá bem simples as anotações, não tem muita coisa. Mas também Cypress, apesar de eu achar interessante o Cypress, bem fácil de usar e tal, não é meu foco no momento. Por quê? Porque no meu estágio atual eu uso um Selenium, que é com Java. Então não é uma necessidade urgente eu aprender o Selenium, porque não está num momento propício à criação de automação lá, né? Tá com outro foco no momento, mas vai ser o que eu vou aprender muito em breve. Então tô dando uma olhada. Cypress eu achei bem tranquilo, não é nenhum bicho de sete cabeças. Tô aprendendo, fazendo algumas poucas anotações e tô seguindo. Deixa eu ver o que eu posso mais falar. Beleza. Pulando a parte de QA, eu também tenho muito interesse em desenvolvimento mobile. E eu pretendo trazer aqui pro canal vídeos sobre desenvolvimento mobile, talvez fazer live programando, não sei ainda. Tenho que avaliar essas ideias. E eu tô estudando também desenvolvimento mobile. E eu escolhi duas linguagens, que uma seria o Dart com framework Flutter e outra seria o Swift, que é a linguagem nativa de iOS. E eu escolhi isso para ter uma experiência tanto em um framework híbrido, né, que funciona tanto em Android quanto em iOS, e também uma linguagem nativa, que eu escolhi o iOS porque, como eu tenho o MacBook, eu tenho essa oportunidade de estar programando em Swift, né, porque você só consegue com um computador da Apple. E no futuro, mais pra frente, quando eu já tiver uma base sólida nesses dois, eu pretendo também dar uma estudada em Kotlin. Principalmente porque o Kotlin tá com o tal do Kotlin multiplataforma, que parece muito interessante, que é um... Eu não sei dizer se é eu não vou saber dizer com certeza se é um framework do Kotlin, mas é algo nessa pegada que é híbrido também, consegue rodar tanto em iOS quanto em Android. E é muito interessante porque estão dando um destaque para isso ultimamente, é porque o Kotlin é a linguagem oficial do Android, né? Então, se ele lança ali uma extensão, um framework, não sei ao certo como chamar, multiplataforma, isso é muito interessante porque você está falando da linguagem nativa, original, né? Mas eu gosto muito do Flutter, tem uma comunidade muito boa, principalmente aqui no Brasil. Tem vaga assim de emprego, é uma linguagem, um framework muito sólido, robusto.
Tem algumas polêmicas, né, sobre se o Flutter vai acabar ou não, porque o Flutter é da Google e a Google adora matar projetos, mas falam isso desde 2018. Então, todo ano o Flutter vai acabar por motivo Y, motivo X, e nunca acabou, não acabou até agora. Então, por motivos de ser um framework legal, ter uma comunidade legal, a barreira de entrada ser baixa, né, a curva de aprendizado ser suave, eu acabei escolhendo o Flutter. E falando um pouco da linguagem Dart, que é do Flutter, ela tem uma novidade para vir que eu não sei como vai ser esse processo ainda, mas esse cara aqui, Flutterando, que é basicamente a maior comunidade de Flutter do Brasil, ele está desenvolvendo um framework Dart focado em back-end, que ele está prometendo ser um Spring Boot pro Dart, que teoricamente seria muito bom, porque Dart é uma linguagem com a sintaxe legal, me lembra Java, C# e tal. Tem muitas características que agora eu não vou saber citar, mas que essas características são muito valiosas para esse tipo de desenvolvimento back-end. Talvez depois eu faça um vídeo, eu estude um pouco mais aqui para saber mais do que eu estou falando e trago um vídeo mais completo, mas por enquanto eu vou passar por cima, né? E o nome desse framework é Vaden. Ele está desenvolvendo sozinho, mas ele está fazendo um projeto no Apoia-se, né? Que você consegue fazer donate para apoiar o projeto. E se ele conseguir fechar uma equipe, ele falou que em setembro desse ano, de 2025, já vai ter uma beta desse framework Vaden. Então seria muito interessante ver isso rodando, porque atualmente Dart é uma linguagem que só serve para Flutter, basicamente, porque ninguém parou ainda para desenvolver um framework bacana como esse. Então ela fica limitada, mas tem potencial. E basicamente é isso. Eu trouxe isso aqui, não foi do estudo de QA, mas como estava aqui na minha rotina, no meu dia a dia, me chamou a atenção, eu resolvi trazer. Futuramente eu vou trazer também outros vídeos aí, mais bem elaborados. Esse vídeo aqui eu só tô gravando tela de computador com celular e tal. Então eu tô querendo trazer coisas mais legais aí pro canal, para agregar um conteúdo aí na internet de qualidade e também documentar minha jornada, né, nesse mundo da tecnologia. Então é isso, vou encerrar o vídeo por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Dê o like aí, se inscreva no canal, deixe dicas aí. Eu sou novo nisso aqui, então não sei o que eu tô fazendo, eu tô tentando apenas. Então se você tiver alguma dica construtiva, etc., pode deixar aí embaixo. E é isso aí. Valeu.